O uso da internet cresceu, sim, ele cresceu durante a pandemia. O Brasil registra hoje 152 milhões de usuários, o que corresponde a 81% da população com 10 anos ou mais. É verdade, os usuários passam em média no Brasil, de acordo com as pesquisas aí, mais ou menos 5 horas por dia Uau! no smartphone. Entre os aplicativos sociais, o WhatsApp e o TikTok têm os maiores tempos de uso. É isso mesmo, gente. E assim, de acordo com a pesquisa, os usuários também já passaram, né, em média, 29 horas por mês no aplicativo de É muita mensagens. coisa, né? É muita coisa mesmo. O WhatsApp também foi o apontado como o aplicativo que os brasileiros mais abrem ao longo do dia. É trabalho, é conversa, é grupos, é tudo, Pra né? tudo, né? Mas como é que a internet consegue exercer tanta influência sobre as nossas vidas? A gente está recebendo a especialista em neurociência e psicologia aplicada, Tatiele Mello, para ela explicar para a gente aqui como é que funciona essa relação tão moderna, né, nossa, com esses aparelhinhos aqui. Tatiele, seja bem-vinda ao Notícias do Bem mais uma vez. Prazer em recebê-la. A gente parece que não consegue se livrar desse bicho, não, né? Muito difícil. Oi, gente, boa tarde. Na verdade, ele facilita a nossa vida e muito, né? Por um lado, então a gente acaba buscando essa praticidade, fazendo disso o nosso trabalho e extrapolando um pouquinho, né, gente? Como a gente tem visto aí nas pesquisas, né? Exatamente. Tatiele, é isso, é o que você falou, né? São dois lados ali, né? Benefício, né? Os pós e os contras, né? Eu acho que a gente pode começar falando disso, né? A pesquisa mostra a quantidade de horas que a gente fica realmente envolvido nos telefones. Talvez podemos ter inúmeras justificativas, né, para poder falar o porquê que a Ah, é gente fica tanto trabalho. tempo com ele em mãos, Justificativa né? não falta, né? Mas acho que era bom a gente analisar os dois pontos aqui, né? Os benefícios e os malefícios, né? Desse aparelhinho para as nossas vidas, né? Isso mesmo. Bom, gente, no comecinho vocês falaram que a pesquisa mostra que a partir dos 10 anos são os usuários, né? Eu já gostaria de fazer um alerta aí, né? O ideal para as crianças, gente, é a partir dos 13, 14 anos. Hum, 10 anos é muito prejudicial, então acho que é uma coisa para os pais ligarem aí uma luzinha, né? Para se a gente falar de pontos positivos, facilidade, celeridade, a questão de trabalho mesmo, né? Muitas pessoas usam para venda, para divulgar o trabalho, aumentar aí, né, a sua renda. Mas os pontos negativos, gente, por exemplo, na questão relacionamento e comportamental. Nós temos mudado o nosso comportamento de forma drástica por conta dos celulares. Tem surgido, por exemplo, disfunções psicológicas por conta do uso excessivo de celular. Disfunções como, por exemplo, síndrome da vibração fantasma, ou seja, a pessoa o tempo todo ela acha que o celular vibrou quando na verdade não vibrou, ou seja, já é uma abstinência aí desse celular. A segunda coisa, que é uma pesquisa feita por Harvard, gente, essa eu achei assim fantástica, que comprova que quando nós estamos falando com uma pessoa tete a tete, a gente tem a tendência de falar de nós mesmos em torno de 30 a 40%. A gente fala de si. E isso libera aí um hormônio chamado dopamina, um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável pelo bem-estar. E nas redes sociais, gente, quando nós estamos ali no smartphone, a gente eleva esse número para hum, 80% falando de si mesmo, uhum. fazendo com que a gente tenha aí uma descarga dessa dopamina. Mas qual é o problema disso, né? Isso nos torna as pessoas mais egoístas, pessoas com dificuldade de ouvir sobre o outro, impacientes, faz com que a gente tenha menos empatia. Esses são alguns dos impactos das redes sociais, do uso excessivo do smartphone, sem contar aí, por exemplo, impactos físicos mesmo, né? Diminuição da massa cinzenta. Outra pesquisa realizada na Universidade da Pensilvânia comprovou, por exemplo, que uma pessoa que coloca ali limitação para usar apenas 30 minutos do dia as redes sociais, houve uma redução considerável nos sintomas de depressão, ansiedade e angústia. Então, acho que dá para a gente
vê que precisamos aí de uma educação com relação ao smartphone, né? Na verdade, usá-lo como ferramenta, tudo bem. Usá-lo como diversão, ok, mas tem que ter limite. Acho que a palavra aí é equilíbrio, né? Com certeza. Agora, como é que a gente chega nesse equilíbrio, Tati? Eu acho, ô Quirino, que se a gente puder colocar uma limitação, por exemplo, a maioria dos smartphones, ele tem ali um sensor que você consegue programar o tempo de uso. Então, Uhum. quando der por volta das 7, 8 horas da noite, você ativa para que ele não te mande nenhuma notificação, não chegue nada e você diminua esse tempo, pelo menos à noite, né? Você não vai dormir pensando nos problemas, não vai dormir pensando na vida do outro, naquilo que você viu. Você consegue fazer aí um tempo de desintoxicação. Acho que isso é importante, seria uma ótima coisa, né? A segunda coisa é realmente você ficar com aquilo que é essencial. Talvez não ter todas as redes sociais, mas você escolher uma das que você mais gosta, duas, né? E realmente, para quem trabalha, por exemplo, talvez fazer uso de uma conta comercial e aí deixar uma mensagem automática no momento que não estiver usando. Acho que são dicas que é fácil de implementar e vai trazer grande benefício, como essa pesquisa da Pensilvânia mostrou para a gente aí. Tá certo, Tati. E, enfim, a gente precisa saber usar tudo com sabedoria, obviamente, né? E aí, assim, analisando isso, quando a gente exagera, Tati, vamos supor assim, nós estávamos até aqui conversando e a gente estava até falando assim, olha, eu tenho equilíbrio, eu falei, eu sou meio ondinha, eu falei, eu sou 8,80. Quando eu falo, não quero, às vezes eu tenho mania de chegar e deixar ele dentro da bolsa, ele fica no silencioso o dia inteiro por causa do trabalho, ele fica aqui, eu esqueço de tirar do silencioso. Porque se eu tiro, eu esqueço de pôr. Então eu já deixo. Então, às vezes, se eu deixo ele na bolsa, ele amanhece dentro da bolsa. Então, aí todo mundo. Aí, quando eu abro, eu entro em pânico. Falo, meu senhor, também não pode ser assim. Mas, o que a gente faz também? Qual que é as consequências que a gente pode analisar? Porque quando a gente fala para o outro assim, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode te afetar, quando a gente fala do excesso, né? Quais são aquelas consequenciazinhas que isso pode causar, esse viciozinho, esse excesso que às vezes a gente não consegue medir, que causa no cérebro ali na pessoa? Existe essa consequência? Sim, existe sim, Tainá. Ótima pergunta. Gente, a consequência maior é a ansiedade, né? Hum, Nós já temos visto aí um número assustador de pessoas ansiosas. E o contrário do que as pessoas pensam, que a ansiedade é só comer muito, que a ansiedade é só ficar aí preocupada com amanhã, não. Existem várias outras coisas. Por exemplo, quando eu abro o celular, como você disse, e tem um turbilhão de mensagens, provavelmente os meus batimentos cardíacos eles já dão uma não. acelerada. E isso já é aí um sinal de ansiedade. E aí, qual que é o problema? Isso faz com que eu queira olhar tudo, ver tudo muito rápido, faz com que muitas vezes eu não dê a atenção devida àquilo que precisa, né? E aí gera em mim essa sobrecarga. A segunda coisa, gente, é a depressão. A depressão, ela está muito relacionada à nossa comparação, ao nosso hábito de comparar a nossa vida com o que as pessoas postam. E a angústia. Um dos maiores relatos que eu tenho recebido é quando eu entro nas redes sociais, eu me sinto angustiada. O dia que eu uso as redes sociais, eu me sinto angustiada. E tudo isso está, sim, relacionado com o nosso cérebro. Porque quando nós estamos muito conectados, a tendência é que a gente fique mais isolados. E o estudo mostra que a solidão, né, no sentido a gente fala assim, mas eu estou falando com tanta gente, né? Mas não é de fato uma conexão e um relacionamento. E os impactos dessa solidão, gente, é tão prejudicial quanto uma pessoa sedentária, quanto uma pessoa, por exemplo, com pressão sanguínea alta. Então, os efeitos são imensos. Sem contar aí o vício, né? Que é o que a gente tem falado, que é essa liberação da dopamina, desse Uhum. neurotransmissor, todas as vezes que você tem uma curtida. E quando a gente posta uma foto ou manda uma mensagem, o que a gente faz? Checa várias vezes para ver se a pessoa respondeu. E aí a gente desengaja de outras atividades, levando aí 20 a 25 minutos para se engajar de novo.
Então são muitos efeitos, né, gente? Não, é muita coisa, é muita coisa. E uma coisa que você falou que eu acho que é extremamente importante a gente reforçar é que as redes sociais, né, de modo geral, elas são muito egocêntricas, né? Muito o eu, né? Enfim, isso não faz bem. E isso se reflete claramente na quantidade de selfies, né, que a gente vê o tempo todo. Vamos fazer uma selfie aqui. Aí, ó. Tem uma selfie aqui. A selfie é consequência disso também, né? Sim, sim. A selfie, gente, quando eu faço uma selfie, as pesquisas dizem que as pessoas levam aí, elas checam 30, 40 vezes antes de postar, ou tentam essa média antes de postar uma foto para ver se ficou boa. E se não tem o número de curtida, as pessoas tiram. Então, o que que isso vai ocasionando no seu comportamento? Você está sempre esperando uma recompensa, você está sempre esperando uma validação do outro. Então, se eu não sou validada naquela foto, se eu não sou validada naquilo que eu postei, então eu começo a entrar numa área de desvalor. Eu começo a achar que então aquilo não foi tão bom. E isso vai para outras áreas da vida. Prova é o número de pessoas que nós temos aí com baixa autoestima, né? A estima da pessoa é medida a partir do elogio e do reconhecimento do outro. Eu não consigo mais olhar e dizer: uau, gostei disso aqui, isso aqui tá bom para mim. Eu preciso da avaliação do outro. Então isso é muito preocupante, principalmente para os nossos adolescentes, né, gente, que não tem Uhum. ainda tá em formação ainda o seu comportamento, tá em formação ainda a sua parte cerebral. Então é muito complicado eles viverem nessa dependência da aprovação do outro. É Uhum. verdade. Olha só como isso tudo corrompe a nossa forma de ver, de olhar, de fazer uma leitura da situação, né? A gente distorce a realidade, né? Tatiana, eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos, porque eu sei que nas suas redes, né? E assim, lá ou quem quiser se aprofundar mais, conhecer mais, ou quem está passando por um momento um pouco complicado referente a essa área ou outra área semelhante, Pode né, ter e ajuda lá. queira entrar em contato com você, conversar um pouco mais, se aprofundar, deixa seus contatos aí para que essa pessoa possa conversar mais com você. Tá bom, gente, muito obrigada. O meu contato pode ser pelas redes sociais, pelo Instagram, o que eu uso, né? By.tatiele Melo. E será um prazer, gente, responder as dúvidas de vocês. É importante a gente realmente pensar nesse assunto, né? Porque nós temos criados aí mendigos emocionais através das redes sociais. É verdade. Tati, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Volte sempre, né? Você já é de casa. Um prazer, gente. Eu que agradeço. Tenha uma ótima tarde.